Glórias a Deus, aleluias. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos de um texto que se encontra em Apocalipse. Vamos estar fazendo a leitura em Apocalipse no capítulo de número 3. Apocalipse capítulo de número 3. Se você estiver com sua Bíblia aí em mãos, próximo a você, eu peço para que você pegue ela. Em nome de Jesus, nós vamos estar lendo um texto, um verso após o outro, e é muito importante para que os irmãos venham participar também conosco da leitura da mensagem aqui da Bíblia Sagrada durante a mensagem, tá bom? Então nós vamos estar lendo os versículos durante esta ministração. Apocalipse capítulo de número 3, vamos estar lendo do verso 14 ao 19, que diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, e arrepende-te. Verso 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. 21, e ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Verso 22, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se não deu tempo de você acompanhar, não deu tempo de você pegar a sua Bíblia, continue com a Bíblia aberta em Apocalipse 3, que nós vamos usar ela durante esta mensagem. O texto que nós lemos, amados, refere-se a uma carta, uma epístola dentro do livro do Apocalipse, direcionada a uma igreja que ficava na cidade de Laodiceia. Nesta ministração, eu quero trazer esta mensagem em continência a um tema que seria: em tempos de crise, busque ao Senhor. Vou repetir o tema: em tempos de crise, busque ao Senhor. Dentro dessa mensagem, se der tempo, eu quero tratar de 5 cuidados diferentes, que porém estão vinculados, que nós devemos ter ou tomar na nossa vida espiritual, para que possamos estar firmes no propósito de Deus, sermos abençoados e alcançarmos a vida eterna, o reino celestial. 5 cuidados que devemos ter. Na época do Antigo Testamento, ou posteriormente ao Antigo Testamento, sabemos que a Pérsia tomava conta de todo o mundo antigo, havia tomado o poder das mãos dos babilônicos. Porém, depois, mais ou menos em 305 anos antes de Cristo, Alexandre o Grande, que era do povo grego, tomou conta do mundo antigo, vencendo o reinado da Pérsia, o império da Pérsia, e tomou das mãos da Pérsia o reinado, todo o império do mundo antigo. Mas Alexandre o Grande não tinha herdeiro, ele não tinha filhos. Então, quando ele veio a falecer, os seus oficiais tomaram conta, um de cada parte do império. 6 de seus oficiais, cada um tomando conta de uma parte do império que ele tinha alcançado das mãos dos persas, tinha tomado das mãos dos persas. E um de seus oficiais, conhecido como Seleuco, tomou conta da Babilônia, daquelas regiões da Babilônia. Com o passar do tempo, em mais ou menos 240 anos antes de Cristo,
um homem conhecido como Antíoco II Teos, que foi um rei de origem seleuca. Ali se estabeleceu o Império Seleucida, conhecido dentro da história, e este homem de origem seleucida, ele construiu uma cidade, em homenagem à sua esposa, que se chamava Laodice, colocou o nome dessa cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia ficava entre uma encruzilhada, entre duas estradas das mais importantes da época, que se cruzavam. Lá em Laodiceia, por mais que a cidade ela era muito rica e muito importante, as águas de Laodiceia não eram as melhores águas para se beber. Tanto é que toda a água que chegava até ali, que vinha por meio de arquedutos, durante o percurso ela granjeava um teor mineral muito grande e chegava na cidade já morna. Então o gosto, o sabor daquela água trazia náusea a qualquer um que experimentasse dela. Por se tratar de uma cidade que ficava numa encruzilhada de duas estradas das mais importantes da época, era comum em Laodiceia receber viajantes, receber pessoas que estavam a trabalho ou a viagens propriamente dito, independente de destinos e funções, passar por aquela cidade. Quando eles experimentavam daquela água, eles sentiam ânsia de vômito e até chegavam a vomitar mesmo, por causa do teor de mineral que aquela água tinha e por ela ser literalmente morna. Por isso Jesus, ditando este trecho a João, ele disse, aqui no verso de número 15 e o verso de número 16, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O primeiro cuidado que nós devemos ter para com a nossa vida espiritual é a nossa condição espiritual. Esse é o primeiro cuidado que nós devemos ter com a nossa condição espiritual. O que Jesus estava dizendo para os laodicenses era algo que era costumeiro. Então eles se recordaram daquilo que existia ali no seu dia a dia, se lembraram da água que tinha ali em Laodiceia. O que Jesus estava querendo dizer, olha, da mesma maneira que as pessoas sentem ânsia de vômito ao ingerir a água de vocês, assim também eu estou sentindo a mesma ânsia, de acordo com a vida espiritual que vocês estão levando. Por isso Jesus disse, quem dera se fosse frio, porque sendo frio, para Deus trabalhar e fazer a obra, amado, há uma chance gigantesca da parte daquele que está frio. Se for quente, Deus vai utilizá-lo na obra dele, é bênção. Mas o morno, não sou eu quem digo, mas é o texto que mostra claramente, não serve para nada serve. Por isso Jesus disse, vomitar-te-ei da minha boca. Por isso nós temos que tomar cuidado com a nossa condição espiritual, para que nós não venhamos ser vomitados pela boca do Senhor. Por isso Jesus disse que nós devemos ser o sal da terra. E Jesus disse que o sal, se ele se tornar insípido, ele não serve para nada, mas apenas para ser pisado pelos homens. Sabe por que Jesus disse isso? Porque na época ali no Novo Testamento, no templo, o sal que era utilizado como alimento, quando se tornava insípido, em épocas de inverno, o piso do templo se tornava escorregadio, então eles jogavam o sal por sobre o piso, para que as pessoas que andassem por ali não escorregassem. Então eles literalmente pisavam por sobre o sal que estava insípido. Para nada servia, apenas para ser pisado pelos homens. Por isso nós como cristãos, devemos ser cristãos autênticos, e não apenas de nome, e viver uma vida em conformidade com a vontade e a palavra de Deus. Devemos tomar cuidado com a nossa condição espiritual, para que nós não venhamos a estar na posição de sermos vomitados pela boca do Senhor. O crente frio serve ainda para Deus, para ser trabalhado por Ele. O crente que é quente, fervoroso no Espírito, serve para Deus, para que Deus utilize na obra. Mas o crente morno, a tendência dele é ser um crente falso. E é difícil
não difícil para Deus, porque Deus ele é todo poderoso, mas para o trabalhar de Deus se fazer presente na vida dele, porque o próprio crente morno ele não permite, ele cria obstáculos, ele acha que a vida que ele leva é o suficiente. Então ele sendo morno, não importa para ele, ele está bem, ele se sente bem assim, mas diante da ótica de Deus não serve. Por isso, se nós queremos adentrar as mansões celestiais, nós devemos ser crentes autênticos diante da vontade de Deus. E o primeiro cuidado que nós devemos ter é cuidado com a nossa condição espiritual. Em tempos de crise, busque a Deus. Tome cuidado para com que as coisas que estão acontecendo não venham a fazer com que nós tornemos um crente morno, um cristão morno na presença de Deus, para que não sejamos vomitados pelo Senhor, mas para que recebamos da parte de Deus do milagre, da vitória, da sua bênção, que está para ser derramada sobre cada um daquele que viver uma vida plena em obediência à vontade do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O segundo cuidado que nós devemos tomar é cuidado com a perspectiva de Deus ao nosso respeito. Nós somos três tipos de pessoas diferentes: a pessoa que nós achamos que somos, a pessoa que as pessoas olham para nós e acham que nós somos, e a pessoa que Deus de fato sabe quem nós somos, cada um de nós. E é esse o cuidado que nós devemos ter, cuidado com a perspectiva que Deus tem a respeito de mim. Quando Deus olha para mim, o que ele vê? Qual é a perspectiva de Deus ao meu respeito? A minha vida espiritual, a minha condição espiritual, qual é a perspectiva de Deus? Não importa aquilo que eu acho que eu sou, ou aquilo que as pessoas acham que eu sou. O mais importante é aquilo que Deus acha de mim. Acha no sentido humano, estou usando essa palavra, porque Deus ele não acha, ele sabe, ele conhece todas as coisas, mas para entendermos, o mais importante é quem eu sou diante de Deus. Isso refletirá naquilo que eu sou diante dos homens e naquilo que eu sou aos meus próprios olhos. O mais importante é aquilo que eu sou diante de Deus. Laodiceia era uma cidade rica, muito rica. Ali tinha constituições bancárias, tinha teatros, tinha locais públicos. Lá era uma cidade onde existia banheiros adaptados a vários locais, coisas que não existiam na época. Era uma cidade muito rica, ela tinha muito dinheiro, as pessoas ali viviam uma vida abastada, não tinha espaço para a pobreza dentro da cidade de Laodiceia. Mas Jesus ele vem e faz um contraste com isso. Verso de número 17: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, cego e nu. Olha só que interessante. Eram ricos humanamente falando, mas diante de Deus, na ótica de Deus, eles eram pobres, eram desgraçados, eram miseráveis, eram cegos, eram nus diante de Deus, amados, porque a nossa vida espiritual ela conta diante do Senhor. As pessoas olham para nós e às vezes não dá nada para nós, não importa. O mais importante é o valor que Deus dá na sua vida. O mais importante é o valor que Deus dá na sua alma, nos seus sentimentos. Se as pessoas que estão à sua volta, no seu lar, em sua casa, no seu trabalho, não se importa com você, não te valoriza, não se preocupe tanto com isso. Se preocupe em saber que Jesus é aquele que te dá valor, é aquele que morreu por você na cruz do Calvário, verteu do seu precioso sangue, pagando o alto preço pela sua alma. Você é muito valioso para Deus. Não é à toa que a Bíblia nos chama de menina dos olhos de Deus. Você é precioso para Jesus. Então esse sentimento que muitas das vezes adentra o seu coração, eu não sei, amado, saiba de uma coisa: o Senhor Jesus é aquele que te ama e te valoriza, é aquele que te dá valor de verdade. Jesus diz em sua palavra que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Você vale mais que o mundo inteiro. Então que nessa noite, em nome de Jesus, todo sentimento de desistência, todo sentimento de morte, de suicídio, que venha bater em retirada da sua vida, em nome de Jesus. Saiba que Jesus te ama e é Ele que trabalha na sua vida, aleluias.
O problema é que nós estamos nos agarrando no que não é Deus. Muitos de nós cristãos estamos nos agarrando naquilo que não é Deus. Estamos vivendo uma época de turbulência, tanto na esfera mundial, como na esfera espiritual, na vida de muitos cristãos. O país, o mundo está em colapso. A dificuldade financeira tem se instalado desde aqueles que são mais pobres, como na vida daqueles que não são tão pobres, na vida dos mais ricos. A dificuldade financeira também tem se instalado, ela tem se apresentado. Pessoas que não tinham a oportunidade de agir com engano, hoje têm, através da pandemia. Infelizmente muitos estão se aproveitando dessa situação. E nós, olhando para como o mundo caminha, percebemos claramente que Jesus está às portas para buscar a sua igreja. E muitos de nós estamos nos apegando naquilo que não é Deus. Estamos nos apegando a questões materiais, a status, a coisas terrenas, e nos esquecendo de que o nosso tesouro tem que ser armazenado no céu. O segundo cuidado que temos que ter é com a ótica de Deus ao nosso respeito. Então a minha vida para com Deus, ela tem que ser santa, tem que ser sadia, espiritualmente falando. Em tempos de crise, não se esqueça, temos que buscar ao Senhor, Ele é a única solução. Verso de número 18, a parte A diz, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Laodiceia era muito rica, a igreja de Laodiceia se sentia rica, mas diante de Deus era pobre, porque espiritualmente não tinha nada. E Deus disse, compre de mim o ouro puro, para que você seja rico. Jesus está falando nas questões espirituais, me busque espiritualmente para que você se enriqueça no céu, para que seu tesouro seja armazenado no céu. O terceiro cuidado que temos que ter é cuidado com a falta de santificação. Nenhum de nós somos santos 100%, é óbvio. Enquanto estivermos nessa terra não seremos santos 100%. Mas isso não é motivo para que nós não venhamos buscar uma vida de santificação em Deus. Devemos nos santificar a cada dia. A santificação ela tem que acontecer todos os dias. E esse é o terceiro cuidado que temos que ter. Cuidado com a falta de santificação. Muitos cristãos têm deixado a santificação de lado nessa ocasião. Em Laodiceia existia a produção de uma lã preta muito brilhante que não se encontrava em outros lugares. Era uma lã, um material que era utilizado somente por aqueles que eram mais ricos. Era algo de realeza. Não achava em qualquer canto, não achava em qualquer local. Em Laodiceia tinha. As pessoas que se vestiam com aquela lã, com a vestimenta feita daquela lã preta e brilhante, se sentiam poderosas, se sentiam alguém. Aí vem Jesus e contrasta de novo, aqui na parte B do versículo. Eu vou ler a parte A de novo. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Apocalipse 3:18. A parte A ou a parte B. E roupas brancas para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez. Vocês têm lã preta, que caracterizam vocês como ricos? Bom, só que eu aconselho que vocês comprem de mim as vestes brancas, porque é elas que vão te vestir espiritualmente, é ela que vai tampar a vergonha da sua nudez diante da minha ótica. É isso que Deus está falando, que Jesus está falando. Então cuidado com a falta de santificação, porque muitos estão preocupados com status, com aparência. Muitos estão preocupados com o que as pessoas vão dizer. Então muitas das vezes nós se enfiamos em dívida, procurando ter coisas que vão aparentar algo, e as pessoas vão olhar e aplaudir, falar, aquele tem alguma coisa. Cuidado com isso. O nosso cuidado, a nossa cautela tem que ser para com a nossa vida santa diante de Deus, a nossa santificação, e não para com a nossa vida terrena. Mas espera aí, irmão, então quer dizer que eu vou abandonar meu emprego e deixar de trabalhar? Hipótese alguma. O apóstolo Paulo já ensinava aos Tessalonicenses, aquele que não trabalha, então também não coma.
Mas a questão é que o nosso amor, o nosso coração não tem que estar nas coisas deste mundo, mas sim em Cristo Jesus. Então a nossa vida tem que estar voltada a Cristo, a uma vida plena, uma vida santa em Cristo Jesus. E hoje o que as pessoas se preocupam é com a aparência, com aquilo que elas podem ter, com as posses, com aquilo que elas vestem, com o veículo que elas andam, com aquilo que as pessoas podem aplaudi-la. Não estou dizendo que isso tem que ser jogado na lata do lixo, repito. Temos que ter preocupação com essas coisas, sim, mas na medida certa. A maior preocupação nossa tem que ser com a nossa salvação em Cristo Jesus. Muitas famílias estão morrendo, muitas pessoas estão morrendo espiritualmente, porque a sua preocupação está em outras coisas. Eu não estou falando de tempo, eu estou falando de coração, de sentimento. Porque a Bíblia já nos ensina dizendo que onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Onde você tem colocado o seu coração? Terceiro cuidado, cuidado com a nossa falta de santificação. Porque neste momento de crise, nós temos que nos preocupar em buscar a Deus para com as nossas vidas, aleluia. Terceiro cuidado, cuidado com a falta de santificação. O quarto cuidado que temos que ter, com a cegueira espiritual. Lá em Laodiceia, existia um pó, que só encontrava na Frígia. Frígia era a região centro-oeste da Ásia Menor, onde situava-se a Laodiceia, a cidade de Laodiceia. E ali na Frígia tinha um pó, não se encontrava em outros lugares também. Que a Laodiceia utilizava daquele pó, misturando com óleo, e produzia um tipo de pomada, que era utilizada tanto para o ouvido, como também para os olhos. Era utilizado como um tipo de colírio para os olhos. E Jesus faz um contraste novamente em relação a isso. A parte C deste verso que nós estamos lendo, Apocalipse 3,18. Eu vou ler do início. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez. A parte C do versículo: e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Olha só que contraste que Jesus faz. Vocês têm o colírio que vocês fabricam, que não se encontra em outro lugar, mas o colírio que vocês precisam é outro. Não é um colírio físico, é um colírio espiritual. Então vocês têm que procurar de mim, têm que buscar de mim esse colírio para que vocês enxerguem. Muitas pessoas têm perdido a sua visão espiritual. Muitos nem uma vida espiritual têm, amados, para cuidar dela. Imagina ter a visão espiritual. Então nós temos que tomar cuidado com a cegueira espiritual, e muitos estão sendo cegos por Satanás. Não estamos percebendo a ação de Satanás nesses últimos tempos. Como eu disse e repito, Satanás tem adentrado em muitas famílias, em muitas casas. Tem feito trabalhares e obras que muitos cristãos não têm percebido. Quando chegar o último momento dele concluir a sua obra, vai desabar, meu querido. Então é momento de nós tomarmos cuidado com a nossa cegueira espiritual. Se alguma cegueira já se instalou em você, em sua vida espiritual, clame a Deus, dobre os seus joelhos, põe a sua boca no pó, busque a presença do Senhor, busque na palavra, busque em oração. Jesus vai abrir os teus olhos, e você vai enxergar o agir de Satanás, você vai saber o que fazer. Deus vai te ajudar a vencer este mal. E se não chegou ainda em você, amado, glória a Deus, continue buscando e se fortalecendo nos caminhos e na vontade de Deus. Estude, leia, medite na palavra do Senhor, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É assim que diz as Escrituras Sagradas. Então nós temos que tomar conta da nossa vida espiritual e não deixá-la caminhar de acordo com aquilo que nós achamos que deve caminhar, não. Devemos ter cuidado com ela, devemos cuidar dela. A nossa vida espiritual é como
uma planta, ela tem que ser regada, tem que ser cuidada, tem que ser alimentada. E o alimento é a palavra de Deus. É em oração, é em busca ao Senhor, nós devemos nos alimentar espiritualmente. Porque o diabo tem trabalhado nesses últimos tempos de uma maneira tão agressiva, porém de uma maneira tão suave ao mesmo tempo, que muitas pessoas não têm enxergado isso. Quem tem visão espiritual tem visto a agressividade de Satanás, mas aqueles que não têm visão espiritual não têm visto nada. Então nós temos que tomar cuidado com a cegueira espiritual que pode vir a se instalar em nossa vida. Não estamos percebendo. Em tempos de crise, amado, não podemos deixar de buscar ao Senhor. Muitos não estão podendo frequentar a igreja. Aqui no caso, na nossa cidade, aqui na região, ninguém está podendo frequentar a igreja porque não está tendo culto. Os cultos não estão funcionando. Muitos no Brasil e em outros lugares até estão funcionando de alguma maneira ou outra, mas muitos não estão conseguindo frequentar a igreja. Só que são pessoas que muitas das vezes se limitaram a sua vida espiritual ao ministério, à denominação, à igreja. Sentir falta dos cultos é natural, amados, nós sentimos, porque é uma coisa que nós fomos chamados para isso, para cultuar a Deus e glorificar e bendizer a Ele. Então o culto mútuo com os irmãos, celebração com a congregação, isso daí nós sentimos falta sim. Mas a nossa vida espiritual, ela tem que caminhar com Deus independente de ministério e denominação. A nossa vida espiritual, ela não depende de denominação e nem de ministério, ela depende da nossa busca para com Deus. Porque muitas pessoas às vezes estão dentro da igreja, mas estão desviados. Estão dentro da igreja, mas não vivem uma vida de santificação. Estão dentro da igreja, mas está com uma cegueira espiritual muito grande. Então é difícil, lógico, se fosse fácil não seria chamado luta nem provação aquilo que nós passamos. Mas saiba, a nossa vida espiritual depende da nossa busca para com Deus. É entre Deus e eu. A nossa vida espiritual depende disso. O buscar no culto na igreja, isso vai contribuir muito. Nós até em outra ocasião tivemos aqui um diálogo e ensino aqui da palavra, falando sobre isso, a importância de nós estarmos na igreja. Então não leve isso por esse lado, e falar, então não preciso ir para a igreja, hipótese alguma. É muito importante, mas neste momento de crise, que nós não podemos adentrar ao templo e cultuar juntos, celebrarmos juntos, busque o Senhor no seu lar, meu querido. Muitas das vezes nós gastamos tanto tempo no celular e se esquecemos de ler alguns versos da Bíblia Sagrada. Nós gastamos tanto tempo fofocando lá no Facebook, no WhatsApp, se esquecemos de ler a Bíblia, de buscar a presença de Deus. Tem pessoas que se enchem e se alimentam tanto de notícias e informações do mundo, a política, e isso, aquilo, outro, e coronavírus, se esquece das Escrituras Sagradas, que é o alimento que vai me fortalecer espiritualmente, para vencer um momento de pandemia, vencer a política ruim, vencer os problemas e dificuldades que sobrevivem sobre a minha vida, é através da palavra de Deus, da vida com Deus, porque nós só conseguiremos tomar cuidado com essas coisas que ora eu citei, se nós estivermos firmes nas Escrituras Sagradas. O quinto cuidado que devemos ter, para recapitularmos, nós falamos do primeiro cuidado com a nossa condição espiritual. O segundo cuidado com a perspectiva de Deus ao nosso respeito, a ótica de Deus, aquilo que Ele vê ao meu respeito. Terceiro cuidado com a falta de santificação. O quarto cuidado com a cegueira espiritual. E o quinto cuidado com a porta. Apocalipse 3, 19 e 20. Eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Muitos de nós não estamos nos atentando para a porta da nossa vida espiritual. Jesus está batendo em muitas portas nesta noite, através desta mensagem. Se nós ouvirmos a sua voz, Ele vai entrar, e nós abrimos a porta, Ele vai entrar. Em Odisseia,
aquele pó misturado com óleo, aquela pomada, era como colírio para os olhos, mas também funcionava como pomada para os ouvidos. E nós, espiritualmente falando, estamos com os ouvidos tapados. Está tão cheio de mundanismo, muitas das vezes, de pecados, de maledicência, que nós não estamos ouvindo Jesus batendo na porta. Se nós não ouvirmos, não abriremos. Se não abrirmos, Jesus não ceará conosco. Mas aquele que estiver ouvindo a voz de Deus, a batida na porta, e abrir esta porta, o Senhor Jesus vai se fazer presente em sua vida. A obra de Deus vai acontecer. O milagre de Deus e sua bênção vai estar presente. E não há ninguém que possa impedir o agir de Deus em nossas vidas. Aleluia. Não estamos nos importando com a volta de Cristo. Não estamos nos atentando para a porta que está sendo batida. Em alguns casos, aqui eu quero usar uma expressão corriqueira e secular. Jesus pode estar até esmurrando a porta, que muitos cristãos não estão se atentando a isso, porque estão preocupados com as coisas deste século. O apóstolo Paulo já ensinava dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos com a renovação do vosso entendimento. Então a transformação das coisas deste século parte de nós, meu querido. Não espera que a política melhore, que Deus abençoe e faça com que melhore, mas não espere por isso, espere pelo agir de Deus em sua vida. Porque se nós aguardarmos nas coisas terrenas e colocarmos a nossa esperança nas coisas terrenas, nós não vamos ser bem-aventurados. Mas quando as nossas esperanças estão em Deus e na sua palavra, o Senhor Deus é aquele que trabalha em nosso favor. Bendito, exaltado seja Deus, aleluia, glória a Deus. As cartas às 7 igrejas, para mim concluir, as cartas às 7 igrejas, eu já ensinei aqui em uma ocasião, eu vou mencionar, é uma profecia anfibológica. Ela não serviu apenas para as igrejas da época do apóstolo João, mas também para a igreja de Cristo, no decorrer dos séculos, conforme cada época. Então cada carta serviu como profecia para a igreja de Cristo em cada época diferente. Como estas mesmas cartas servem como palavra de Deus para nós hoje. É uma profecia anfibológica. Ela não tem apenas uma interpretação, um sentido, só um objetivo, mas mais de um. E para cada igreja, amado, em cada época, Jesus disse que viria. Esta última carta, a carta à igreja de Laodiceia, sabe para que época que ela serve? Sabe para que época que esta carta, este trecho que nós lemos, estamos lendo e ministrando nessa noite, sabe para que época que é? É para a nossa época. É para o último período da igreja na face da terra. Os escatológicos se concordam, dizendo que as profecias escatológicas que determinam a vinda de Cristo já se cumpriram. Para a volta de Cristo, não há profecias para se cumprir. Já se cumpriram as profecias para a vinda do Messias. Jesus está às portas. E nós temos que se atentar com a porta que está sendo batida por Ele. Cuidado com a porta. Em todas as cartas, as 7 cartas, com exceção de Esmirna, Jesus sempre falou que estava vindo. A igreja de Éfeso, Jesus disse: brevemente a ti virei. A igreja de Pérgamo, Jesus disse: em breve virei a ti. A igreja de Tiatira, ele disse: até que eu venha. A igreja de Sardes, Jesus disse: virei sobre ti. A Filadélfia, Jesus disse: venho sem demora. E sabe o que ele disse à igreja de Laodiceia? Eis que estou à porta e bato. Então Jesus estava vindo durante cada fase da história da igreja na terra, mas nessa última fase ele diz: eis que estou à
porta e bato. Eis que estou à porta e bato, eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Intimidade. Jesus está falando de intimidade, de aproximação. Jesus está falando de salvação, de uma morada com Ele no reino celestial. É disso que Jesus está falando. Nós, como igreja do Senhor, temos que tomar cuidado com a porta, porque a porta está sendo batida por Jesus todos os dias. Se você vive uma vida com Deus, não pense que a porta não está sendo batida por Ele também, porque está. Porque a cada batida na porta, Jesus está te orientando e dizendo: não vai por este caminho, vai por este. Não cometa isso, faça aquilo. Pecou nisso, se arrepende e volta a viver uma vida plena na minha santidade. É isso que Deus está falando a cada dia em nossas vidas. O processo de santificação, ele é constante, meu querido. E se nós queremos ser abençoados por Deus aqui na terra e alcançar a salvação, a vida eterna, temos que estar em conformidade com a sua palavra. O Senhor Jesus está às portas, e aquele que estiver o seu nome escrito no livro da vida, entrará nas bodas do Cordeiro para cear com Ele. É um lugar onde não haverá choro, não haverá dor, a morte não existirá, a glória do Senhor estará sobre tudo e sobre todos, e nós viveremos uma vida de adoração ao Senhor, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, aleluia, oh, glória a Deus, aleluias, bendito, exaltado seja Deus, aleluias. Para concluirmos, meus amados, eu quero ler o verso 21 e 22, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando conosco nesta noite, através da sua palavra. Em tempos de crise, não se esqueça, busque a presença do Senhor. Feche os seus olhos onde você estiver. Jesus, obrigado por tudo. Te agradeço. O Senhor é maravilhoso, Pai. Somos pecadores, Deus. Em nós, ó Deus, não há nada que nos condicione entrarmos no Teu reino. Mas o sangue do Teu Filho, vertido por nós na cruz do Calvário, é o passaporte, e nos concede a oportunidade de adentrarmos ao Teu reino e viver contigo eternamente, Senhor. Trabalhe em nossas vidas, nos ajude a vencer tudo aquilo que, ó Pai, vir contra as nossas vidas. Nos ajude a tomar cuidado, ó Pai, com a nossa vida espiritual. Senhor, a viver a Tua palavra e a Tua vontade, Pai. Livra o nosso lar, a nossa família, a nossa casa. Tem misericórdia, Pai, das nossas vidas, e nos ajude a vencer, ó Pai, este mundo, e estar contigo, Senhor, nas mansões celestiais. Em nome de Jesus, trabalha na vida do Teu servo e da Tua filha neste momento, adentra cada lar e faz a Tua obra, e que o Teu nome seja glorificado, rica e grandiosamente, em nome de Jesus, aleluias.